A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos iniciando este vídeo com o conteúdo das lições bíblicas desse primeiro trimestre de 2021 e vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Nós não costumamos fazer os vídeos aqui no canal com o conteúdo das aulas da Escola Bíblica Dominical. Mas, em razão do pedido que nos foi feito, nós estamos disponibilizando esta aula para todos vocês, que corresponde à aula do dia 14 de março, agora neste domingo, 12 de março de 2021. Como eu comentei, o título da lição é Compromissados com a Evangelização. A gente tem o texto áureo no versículo de Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E a verdade prática da nossa lição diz que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Partindo agora para a leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Vou fazer a leitura. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E temos 3 objetivos específicos, que são estes aqui, né? O primeiro é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Depois a gente tem enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro objetivo específico é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Agora, entrando diretamente no comentário, nós temos aqui uma introdução em que o comentário ele coloca o reino de Deus como aquele que cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. E a igreja ela é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Então nós vamos falar sobre essa incumbência da igreja como a única agência do reino de Deus para conduzir a mensagem, né? Para levar a mensagem de salvação. Nesse primeiro tópico aqui, ele se intitula A Evangelização como Prioridade e há um desenvolvimento em 3 subtópicos, que é o Evangelho, o único Salvador do mundo e uma agência legítima. Considerando essa primeira parte aqui, esse primeiro tópico do Evangelho, a gente tem a palavra, né, o conceito, a etimologia da palavra que
vem do grego e tem o significado de mensagem, de notícia, de novas. E a palavra completa, né, evangelion, ela quer dizer boas novas, boas notícias, ou notícias alvissareiras. Então, a mensagem do evangelho é a mensagem de boas novas. São as boas notícias que são entregues. No segundo subtópico, nós temos aqui a indicação de Jesus como o único Salvador do mundo. Porque a gente sabe que o Evangelho são essas boas novas que falam da salvação, né, do perdão dos pecados, e isso ocorre a partir de quem? Ou quem é que efetua isso na vida do ser humano? É exatamente o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o único Salvador do mundo. E ele mesmo foi quem disse, né? Um texto conhecido aqui de João, Evangelho segundo João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por outro lado, ele também afirmou que o campo é o mundo. Então, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade que a igreja tem, né, para a evangelização local e mundial. E o terceiro subtópico vai tratar exatamente da igreja como a agência legítima. A agência legítima para anunciar o evangelho. Nesse tópico nós temos a indicação desses pontos aqui. Ou seja, o Senhor Jesus, ele constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra. A agência do reino de Deus na terra é quem? É a igreja, né? É a igreja do Senhor Jesus. E é ela quem está encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, portanto, a mobilização de toda a igreja para a evangelização. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. A gente tem esse versículo aí de Atos, capítulo 8, o versículo número 4, que ele nos diz assim, ó: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então, de fato, cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Outro ponto, nós devemos seguir o modelo de Jesus. Esse texto bíblico é aquele em que Jesus faz o convite, né? Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está fazendo o convite para os pecadores, para os sedentos virem a Ele, o Salvador. E também devemos agir como o apóstolo Paulo. Nesse texto de Romanos 1,16, nós vimos que esse texto é o texto áureo da lição, e ele fala justamente aquela expressão: não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus, né? Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a igreja, ela é essa agência legítima para anunciar a mensagem do Evangelho. Agora vamos para o segundo tópico, que tem como título: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo, ou seja, o desenvolvimento desse tópico, ele vai tratar exatamente sobre a extensão da obra expiatória de Cristo, porque esse tema ele tem sido um prato cheio aí, né, para os grandes debates teológicos ao longo dos séculos. E aqui há um destaque no comentário concernente à nossa teologia. No caso, a teologia pentecostal, né? Eu vou fazer a leitura exatamente do tópico, porque tem um comentário importante que precisa ser colocado aqui. Antes convém ressaltar
que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. Então, vamos destacar aqui esse ponto, né? Isso aqui precisa ser bem esclarecido, porque uma leitura assim rápida, né, a primeira impressão, passa aquela ideia de que aqui pode estar havendo um desprezo, né, talvez algo nesse sentido, com relação à reforma, a reforma protestante. Porém, não é isso. Esse comentário ele está se referindo mesmo à prática das igrejas hoje ditas como reformadas, né? Vou colocar reformadas aqui entre aspas. Por quê? Porque algumas dessas igrejas, essas denominações, elas sempre fundamentam sua doutrina nos reformadores, em especial Calvino e Lutero, né? Ou na Confissão, ou o Catecismo de Westminster, documentos desse tipo, assim. Então, esse texto ele não seria um menosprezo na reforma, né? Mas o que? É uma chamada de atenção para esse fato de que os assembleanos, ou os pentecostais, os assembleanos especificamente, né? Porque a lição é nossa, da Assembleia de Deus, nós não estamos amparados ou fundamentados em um sistema teológico humano, como, por exemplo, o sistema teológico de Calvino. Mas a nossa fundamentação ela é diretamente das Escrituras. Eu vou dar aqui um exemplo. A noção de livre-arbítrio, de depravação humana e também de apostasia que nós temos, ela coincide, né? Ela pode coincidir em muitos pontos, né? Ela pode coincidir com Armínio, ela pode coincidir com Wesley. No entanto, ela não está amparada nesses autores. Nós extraímos essas doutrinas da própria Escritura. Então, é apenas esse ponto que precisa ficar esclarecido. Ele diz aqui, no caso das revistas, né, da escola dominical, nenhuma delas há citação de teólogos, ele diz aqui, de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer ou ilustrar a interpretação bíblica. Por quê? Porque a nossa teologia ela é uma teologia original, né? Original e estritamente bíblica. Então, esclarecido esse ponto, aí vem aquele ponto que nos compete melhor aqui, né? Concernente ao fato de Jesus ter morrido para salvar todos os seres humanos. Ele pergunta aqui, olha, por quem Jesus morreu? Aqui você vai compreender o desenvolvimento desses tópicos, você vai compreender o porquê dessa expressão que ele usou aqui, né? Por que ele fez referência a essa questão? Justamente por causa do debate que ocorre aqui, ó. Porque muitas discussões teológicas sobre o tema têm sido feitas, né? E elas se concentram nessa expressão, expiação limitada e expiação ilimitada, certo? Então, considerando aqui a expiação limitada, se trata da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, foram escolhidas desde antes da fundação do mundo. Esse pensamento ele vem de uma visão teológica, né, que, ao nosso ver, ou conforme a nossa compreensão doutrinária, ela está equivocada, porque se baseia numa exegese ruim. Veja, por exemplo, essa expressão de 1 Timóteo 2 e 4, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Os teólogos que defendem
essa teoria da expiação limitada, eles vão concluir que esse todos os homens se salvem, isso se trata de todos os homens crentes, né? Só que isso aqui está por conta deles, né? Não é isso que o versículo está dizendo. Claro, eles vão fazer isso à luz de outras passagens bíblicas, né? Que nós consideramos também como passagens isoladas, né? Elas não estão em sintonia com o todo. E aí, por isso, nós rejeitamos essa linha de interpretação. Eu coloquei aqui embaixo esses 3 pontos aqui para a gente tentar melhorar esse entendimento. Por quê? Porque numa perspectiva da doutrina da predestinação calvinista, eles vão defender que a eleição ela é incondicional. Se eu coloquei aqui, a eleição ela é incondicional ou condicional? No caso, o calvinismo ele vai dizer que a eleição é incondicional, porque não depende de uma resposta que o homem vai dar a Deus. Já que ele já foi eleito mesmo, então independe totalmente dele, né? Não há nenhuma possibilidade do uso da liberdade no sentido de resistir, né? Aí vem esse segundo ponto. A graça ela é irresistível ou resistível? Já que a eleição para eles ela é incondicional, então a graça é irresistível. Quando a graça de Deus se apresenta ao homem, ele naturalmente aceita. Ele automaticamente aceita, né? Porque não pode resistir. E por ser assim, ou seja, por haver uma eleição incondicional, haver uma graça irresistível, a expiação ela é limitada a estes que foram eleitos, a estes predestinados, a este grupo, né, seleto. O nosso entendimento é totalmente o inverso disso. Então nós desconsideramos esse ponto aqui. Por quê? Porque para nós a eleição ela é condicional. Em que sentido? No sentido de que quando o evangelho é apresentado ao homem, a partir da graça do Espírito Santo, né? Do convencimento do Espírito Santo, o homem, no uso da sua liberdade, no uso do seu arbítrio, ele pode aceitar ou não, né? Então ela é condicional à resposta que o homem dá. Alguns criticam esse entendimento, os que pensam aqui dessa forma, porque eles dizem assim, não, se é o homem que vai responder, então ele é mérito do homem. Mas não é isso que nós estamos dizendo. Por quê? Porque ele só pôde ser despertado para a graça de Deus, para o Evangelho, porque esta graça, porque o Espírito Santo agiu no seu coração, no sentido de convencê-lo, né? Mas ele ainda está no uso da sua liberdade, porque senão não haveria responsabilidade, né? Porque como é que você vai exigir de alguém algo que a pessoa não tem condições de fazer? Então é neste sentido que a gente diz que a eleição ela é condicional à resposta que se dá, a aceitação do Evangelho. E aí, por isso, da mesma forma, a graça ela não é irresistível, como pensa a teologia de Calvino. A graça ela é resistível, porque o homem pode dizer não. Nós vamos ver alguns versículos que tratam disso. E por fim, indo na mesma linha, né? A expiação, portanto, ela não é limitada. A expiação ela é ilimitada, porque ela foi oferecida, ou seja, Cristo se ofereceu por todos os homens. Aí nós vamos para a explicação da expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus ele morreu por toda a humanidade. Veja aqui, ó. Jesus ele é o Salvador do mundo.
Isso aqui foi uma frase das pessoas que ouviram a samaritana. Você lembra daquele texto, né? Ele disse, agora não é pelo que você falou, é porque nós realmente vimos que ele é o Cristo. Ele é o Salvador, ele é o Cristo e verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa outra expressão de João, na sua epístola. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ou seja, não é somente de algumas pessoas. E a expiação ela foi realizada em favor do mundo inteiro. Veja essa expressão de 1 João 2:2. Ele é Jesus, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está grifado aqui. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura, né? Aquele versículo lá de Marcos 16:15, né? E por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura não é um grupo seleto, não é um grupo de eleitos, não é um grupo de predestinados. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Olha, esses dois versículos aqui, eles estão falando justamente essa questão. Esse primeiro versículo, que é o João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, diz que porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, né? E esse texto aqui de Tito 2:11, ele fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, temos aqui vários textos, né, que confirmam o nosso entendimento de que a expiação ela é ilimitada. Prosseguindo, a gente já chega aqui no terceiro tópico da lição, que é a evangelização local e transcultural. Temos 3 subtópicos, que é a evangelização, as missões e o desafio hoje. No caso, a evangelização, ela é o quê? A evangelização é o ato de comunicar as boas novas. Isso é evangelização. O ato de comunicar as boas novas, ou seja, de comunicar o evangelho. Jesus, ele evangelizou, a gente vê isso, né? Este versículo aqui de Mateus 4:23, ele coloca exatamente assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus evangelizava, ensinava, pregava e curava. Ele mandou que nós fizéssemos isso. Já citei o texto de Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os discípulos também fizeram isso. Em Mateus capítulo 10 e Lucas também, capítulo 10, a gente encontra a grande comissão. Nesse versículo 2 aqui, de Lucas, e no versículo anterior a esse de Mateus, anterior ao capítulo 10, ainda no capítulo 9, tem a expressão de Jesus, quando ele diz que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros, envie obreiros para a sua seara. Não é? E temos também esse texto de Atos, capítulo 4 e versículo 33, ele diz assim, ó: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então aí temos a exemplificação dos discípulos que também fizeram a evangelização. Jesus, que também fez a evangelização, e
sua ordem, a sua ordenança para nós evangelizarmos. Depois vamos agora para o tópico de missões. E o que são as missões? Missões é a evangelização entre pessoas de cultura diferente da nossa. A mesma mensagem, só que com estratégia diferente, porque você vai estar indo para culturas diferentes. Nós colocamos aqui 2 exemplos, né? É o exemplo de Paulo, na sinagoga, e no Areópago. 2 locais diferentes. Porque aqui, Paulo estava discutindo com os judeus. Era a discussão de Paulo com os judeus. Então você vai ver o discurso de Paulo falando sobre as profecias, falando sobre todos os textos que apontavam para o Messias. Então é esse o conteúdo de Paulo. Quando você chega aqui, Paulo no Areópago, agora no capítulo 17 de Atos, você vai ver que Paulo ele não se apega aos textos, né, ou às profecias, mas ele se apega a quê? Aquele discurso que os gregos conheciam, que era a filosofia. Ele estava discutindo com os filósofos epicureus e estoicos. Ele cita alguns desses filósofos, né, fazendo o seu grande discurso lá no Areópago. Então são estratégias diferentes para uma mesma mensagem. Uma crítica que costumeiramente a gente ouve, especialmente dos estudiosos da antropologia, da sociologia, que trabalham com essa questão cultural, é a de que o cristianismo ele estaria tentando fazer uma destruição das culturas, né? Ou querendo impor a sua própria cultura. Mas não é isso. Fazer missões, fazer evangelização, não é isso. Não é para padronizar o mundo, como a gente colocou aqui, ó. Não é para padronizar o mundo e destruir as culturas. Sua mensagem é universal, a mensagem do Evangelho. Eu sempre me recordo de um tópico importante do Pacto de Lausanne, um documento lá de 1974, depois do Congresso Mundial de Evangelização, em que ele coloca que o Evangelho ele não pressupõe a superioridade de uma cultura sobre outra. Não faz isso. Ele avalia todas as culturas conforme o seu próprio critério de verdade e de justiça, né? E insiste na aceitação de valores morais absolutos, seja qual for a cultura em questão. Então não há para o Evangelho uma cultura se sobrepondo à outra. Essa história de que o Ocidente, né, quer se impor sobre o Oriente, sobre as culturas primitivas, nada disso. Pelo contrário, eles também se rendem, a cultura ocidental ela se rende ao conteúdo do Evangelho de Cristo. E por fim, finalizando, concluindo a nossa aula, nós temos aí o desafio de hoje, que é o mesmo desafio do início da igreja. É um desafio que permanece. Veja que Jesus disse, né, se despedindo dos seus discípulos, lá no capítulo 28 de Mateus. Jesus disse, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Marcos 16 e 15, nós vimos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E agora, Atos 1 e 8, para concluir, Jesus também se despedindo, ele disse, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o nosso desafio hoje, esta lição de hoje, né, que fala sobre o compromisso com a evangelização, finaliza
mostrando que o desafio continua. Nós temos, enquanto Igreja do Senhor, esta incumbência de levar, de anunciar o Evangelho de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.